Bom estarmos na casa do nosso Senhor. Se os irmãos puderem se colocar em pé, por gentileza. Vamos localizar nas nossas Bíblias Eclesiastes, o capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 11 e 12. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos localizam, nós queremos agradecer a Deus pelo livramento à vida do pastor Damião, da irmã Leila, das meninas. O acidente realmente foi muito sério. O outro carro chegou a virar, mas o nosso Deus guardou. Eles foram levados para o hospital por um motivo de rotina, mas estão todos bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos louvar ao nosso Deus, porque Ele tem sido o nosso socorro, o nosso protetor, a nossa ajuda. E Ele é digno de honra e de glória. Amém? Eclesiastes 9, 11 e 12. Eu estou usando a versão, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Eu notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Eu notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Amém? Senhor, eu peço, essa palavra o Senhor tem colocado nos nossos corações, e estamos orando, Senhor, há mais de um mês, Senhor, para que esse momento chegasse. Eu entendo, Senhor, que existe um tempo novo, Senhor, nas nossas vidas, na Tua casa. Eu entendo que o Senhor vai trazer, Senhor, um entendimento novo, que o Senhor vai acender, Senhor, coisas que estavam apagadas, Senhor, nas nossas vidas. E eu quero, Senhor, desejar, Senhor, pedir a total liberdade do Teu Espírito Santo para trabalhar na minha vida, para trabalhar nas nossas vidas, para trabalhar na igreja, para trabalhar na vida daqueles, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, onde quer que estejam, Senhor. Mas que esse seja um tempo, Senhor, de transformação, Senhor, e que saiam, Senhor, frutos da verdade, Senhor, dessas palavras que serão ministradas, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, pelos feitos, Senhor, que acontecerão durante esses dias. Nós Te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor permaneça conosco, também que o Senhor estenda Suas mãos uma vez mais sobre o pastor Damião, sua família, também, Senhor, a pessoa que estava nesse outro carro. Pai, em nome de Jesus, que desse momento de preocupação, de turbulência, nós possamos ver, Senhor, milagres também acontecendo, Senhor, para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Podeis nos assentar. Aleluia. Além de nós vivermos em um mundo extremamente competitivo, o homem ainda criou atividades que exigem dedicação, que exigem concentração e que exigem prática em grande medida. Nós vemos que as grandes realizações não são conquistas do acaso, mas existe um preparo para que as coisas aconteçam. E esses homens, normalmente, eles se preparam para serem recompensados pelo tão sonhado prêmio. Eu creio que todos nós temos sonhos e o que nós queremos ver é esses sonhos realizados. A possibilidade de ser campeão tem sido uma tremenda motivação na vida de muitos. Pessoas se dedicam pensando em chegar e serem colocados em primeiro lugar, em estar no pódio recebendo todos os louros, toda a glória, porque chegaram em primeiro, porque são os melhores. A esperança da vitória e do reconhecimento agregado a ela impulsiona muitos a rotinas intensas e até mesmo insanas, de preparo e de abdicação a comidas, a sua vida social, a sua vida familiar. Ou seja, o que elas veem é algo que está muito além daquilo que as cerca. Elas querem algo mais, elas precisam chegar em uma posição mais elevada. E o preço para isso é muito alto.
E tudo isso porque, desde pequenos, todos nós aprendemos que se nós andarmos segundo as regras, e se nós dermos o nosso melhor, nós podemos então ser os campeões. Quem aqui que nunca escutou uma palavra de elogio do pai ou da mãe, ou um conselho, ou simplesmente recebeu um empurrão na vida dizendo, olha, você pode ser o melhor, você pode chegar em primeiro lugar, você tem condições de fazê-lo. Ou seja, existe uma estimulação externa para que algo interno aconteça. E desde pequeno nós escutamos isso, nós escutamos histórias de atletas que venceram, mas tiveram que sobrepassar muitas coisas na sua vida, tiveram que passar os seus limites, ultrapassar os seus limites para que pudessem ser chamados de campeões. Nós ouvimos histórias de empregadas que se tornaram princesas. Creio que todos nós, ou principalmente as mulheres, vibravam com essas histórias, aonde aquela que era maltratada de repente vencia aquela que era má e conseguia morar no palácio e receber os melhores prêmios da sua vida. Nós crescemos vendo histórias de bons rapazes que tinham moral, que tinham virtudes e que de repente sobrepassavam aquele príncipe que tinha o sangue azul, mas então eles eram escolhidos para casarem com a princesa, porque eles tinham os valores que eram muito maiores do que os próprios príncipes tinham. Nós ouvimos a história de um pequeno lavrador amedrontado. Aqueles que são crentes e que conhecem a Deus há um bom tempo escutaram a história de um pequeno lavrador amedrontado, mas que Deus chamou de uma forma tão grande que ele se tornou o comandante de 300 homens. E com 300 homens ele ganhou uma batalha gigantesca. E tanto que o mundo hoje tem aquela série Os 300, que sem dúvida nenhuma foi inspirada na história desse homem, mas eles não declaram certamente, mas esse homem foi um vitorioso. Enfim, nós crescemos e nós cremos em todas essas coisas. Mas se nós formos analisar a nossa vida real, se nós formos colocar a nossa vida e friamente ver aquilo que está acontecendo e aquilo que tem acontecido, nós chegamos à conclusão que nada funciona dessa forma. Tudo tem um preço, e um preço normalmente é alto para que se consiga chegar em algum lugar. O mundo é veloz e furioso. Eu creio que esse foi o motivo para colocarem o nome desse filme também. E é especialista em fazer pessoas brilhantes trabalharem para pessoas medíocres. O mundo faz isso constantemente. O mundo é tremendo quando fazem com que pessoas honestas sejam roubadas por pessoas desonestas. E daí a gente fica pensando, como que eu caí nessa? Como que eu entrei nessa situação, se eu sou uma pessoa tão esclarecida? O mundo é especialista em fazer com que uma pessoa que é humilde e trabalhadora seja conduzido por pessoas que não são tão humildes e tão pouco trabalhadoras. Mas elas estão ali e normalmente dão as ordens e você tem que seguir as ordens. Ou seja, o mundo, ele vê as pessoas que são humildes, as pessoas que são calmas, tranquilas, e por muitas vezes sobem em cima dessas pessoas. Essas pessoas são tornadas alvos fáceis, são tornadas presas fáceis num mundo que é extremamente competitivo. Infelizmente, esse espírito de competição do mundo, ele tem conduzido a muitos ao desespero e até mesmo à depressão. Porque muitas pessoas, quando não conseguem galgar um espaço maior, uma posição melhor, elas acabam se afundando naquilo que está mais próximo. Elas acabam se apegando naquilo que está nas suas mãos. Mas eu louvo a Deus porque nós, como cristãos, precisamos entender que o perder, o não estar em primeiro lugar, nada mais é do que uma oportunidade para nós crescermos em sabedoria com o nosso Deus. Eu garanto para vocês que eu nunca ganhei na minha vida todos os dias, mas que nas percas que eu tive na vida, o Senhor sempre esteve presente e tinha algo novo para fazer dentro de mim e através de mim, para a glória do seu santo nome. Na perca, Deus muda o nosso foco. Ele faz com que a gente pare de pensar em sermos campeões, mas Ele coloca o nosso foco nos talentos que Ele nos deu. Ele começa a nos colocar e a ver que Ele já nos capacitou para fazermos algo maior do que nós mesmos, talvez até mesmo tenhamos sonhado ou tenhamos pensado, mas Ele é Deus para fazer e para colocar a nossa visão no lugar certo. Ou seja, nós podemos ter tantas habilidades, podemos não ter tantas habilidades físicas, mas na experiência da vida, ela nos resulta em habilidade mental. Então, se nós não somos tão capazes de fazer com as mãos, o Senhor nos dá a capacidade na perca de nós fazermos com os joelhos, com os braços erguidos e dando glórias ao seu santo nome. Podem haver pessoas que tenham mais talentos do que você, mas isso não é desculpa para que você não trabalhe, não se esforce ainda muito mais, para que você seja mais do que aquilo que você é no dia de hoje.
A verdade é uma só. Alguém disse um certo dia: um corredor, ele não pode correr com o seu bolso cheio de dinheiro. É impossível que isso aconteça, porque o peso tem que ser eliminado. Mas ele só pode correr com esperança no seu coração e com os seus sonhos na sua cabeça. Essa deve ser a nossa mentalidade. Independente de chegarmos em primeiro, ou em 20º, ou em 1000º lugar, o que importa é nós chegarmos em pés com o nosso Deus e para a glória do seu santo e poderoso nome. Salomão, ele cresceu vendo todos os tipos de competições. Ele era rei, mas antes de ser rei, ele era príncipe. E antes de ser príncipe, ele era filho. E sendo filho, ele observava as competições que já existiam no reino do seu pai. Até mesmo dentro de casa, com a sua própria família. Ele cresceu vendo coisas tremendas acontecendo. Cresceu vendo pessoas tentando derrubar o seu pai. Seu próprio irmão tentando acabar com a vida do seu pai. Mas a verdade foi uma só: aquele que Deus escolhe, por mais que seja tocado, ele chega até o final e a obra do Senhor é feita. Aleluia! Aleluia! Nesse texto, e especialmente nesse primeiro ponto que nós vamos tocar hoje, nem sempre os corredores mais velozes são os que ganham as corridas. É esse ponto que nós vamos tocar hoje. E foi aqui que Salomão fez as suas observações, e elas nos levam a entender que todos os planos e sonhos dos homens são impredizíveis, mas também os resultados são imprevisíveis, porque sempre vai haver alguém que vai quebrar os nossos recordes. Mas deixa eu te falar que ninguém muda a história ainda que quebre o recorde. E quando nós chegamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, está sendo gravado com um memorial eterno, e o nosso Deus está sendo glorificado pela minha vida, a sua vida, por aquilo que nós fazemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós tentamos duramente e nós corremos aceleradamente para nos prepararmos para o futuro, aplicando princípios e valores no presente, para nós sermos abençoados. O que nós fazemos hoje é para afetar o dia de amanhã. O que nós plantamos hoje, sem dúvida nenhuma, nós vamos colher no dia de amanhã. Então nós fazemos dessa forma. Nós temos valores na nossa vida. Nós temos algo interno que nos impulsiona e faz com que a gente plante hoje, pensando que nós vamos ser abençoados no fruto de amanhã. Mas infelizmente, nem sempre isto acontece. Por melhor que seja a semente que plantamos, não significa que o resultado vai ser bom. Porque quem dá o crescimento é o nosso Deus. E quantas às vezes nós plantamos pensando: olha, vai ser bom o que eu vou colher. Mas quando nós chegamos perto da colheita, nós olhamos que não foi tão bom. Mas em Deus tudo tem um propósito. O Senhor trabalha com todas as coisas. Ah, quem de nós que nunca pensou: Senhor, eu faço tudo certo, mas de repente dá tudo errado. E eu conheço pessoas que só fazem errado e dá tudo certo para essas pessoas. Quem que nunca pensou dessa forma? Quando isso acontece, quando nós vemos que nós estamos plantando em amor, em dedicação, em fé, em sabedoria, em obediência, mas aqueles outros que não conhecem nada disso plantam e colhem, nós pensamos, e a primeira palavra que vem na nossa cabeça é injustiça. É injusto. Eu planto, eu choro, eu levanto pelas madrugadas, eu jejuo, eu leio a palavra, eu busco a Deus. Mas aqueles que nada fazem têm o melhor na sua mesa, na sua casa, na sua vida. Então a primeira coisa que vem na cabeça é injustiça. Eu não sou servo de um Deus que é injusto. Eu sou servo de um Deus que conhece todas as coisas e sabe muito bem como as coisas vão terminar. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou, mas é aquele que eu vivo que faz a diferença. Aleluia! Aleluia! Eu creio que essas situações simplesmente servem para nos afirmar que fé em Deus é acreditar e reconhecer que Ele sempre está no controle de tudo. Ainda que eu plante certo e dê errado, e que aquele plante errado e só dê certo, o meu Deus não perdeu o controle. O meu Deus não perdeu o controle. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele não perde o controle. E Ele mesmo nos afirmou o seguinte: eu nunca
nunca vos deixarei sós. Quando eu ganho está comigo, quando eu perco está comigo da mesma forma. Glórias ao nome do Eterno. Aleluia. Somente porque não conseguimos entender todas as respostas, todas as situações, isso não significa que nós devemos abrir mão daquele que tudo sabe. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Até mesmo o ímpio foi feito para o dia do mal. Mas o Senhor quer que nós não abramos mão dele. Eu sei que nessa manhã eu estou falando para perdedores, mas nós vamos sair dessa casa entendendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Eu falo nessa manhã para pessoas que correm e que na correria estão pensando que só perdem. Tem alguém aqui que se identifica comigo? Que essa semana ainda falou assim: eu perdi, não cheguei, não deu certo, não era para mim. E parece que tudo é desculpa espiritual. Deus tem mais. Deus tem mais. E o diabo fica colocando na tua cabeça: para com essa história. E Deus te põe na cabeça hoje: continua, porque Deus tem mais. Deus tem muito mais do que pedimos e pensamos, para a glória do seu santo nome. Paulo falava que o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vitorioso sempre é arrogante, anda com o peito enchido, cabeça erguida. Eu sou o tal, eu sou o fulano. Perdedor, meus irmãos, eles andam que nem nós. Às vezes até mesmo esmorecidos, tristes, cabisbaixos. Mas eu louvo a Deus porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, não é na vitória. Os homens caem quando estão no cume da glória, e não quando eles estão no deserto, onde parece que Deus não está. Não, Deus está ali. E Deus está trabalhando nas nossas vidas e fazendo o melhor para as nossas vidas. Essa manhã é uma manhã de transformação para as nossas vidas. É uma manhã de transformação nas nossas mentes, no nosso entendimento. Pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando hoje, sem dúvida nenhuma, que dizem que estão numa maratona e sempre chegam na última posição. O vencedor é sempre quem está do lado, sempre quem está na frente. Você é sempre o perdedor, você é sempre o último. Você que corre para a vaga de emprego, mas quando chega lá ela já foi preenchida. Tem alguém aqui que já passou isso? Você que corre velozmente para casar, mas não encontra seu par perfeito. Continue esperando, porque vai ser no mesmo passo teu. Não corra, porque Deus está preparando o melhor para a sua vida. E fica dizendo: eu perdi. Não perdeu não, espera, porque Deus tem coisa boa. Muita gente esperando o príncipe chegando a cavalo. Nós estamos na América, meus irmãos. Se não chegar pelo menos de carro, cai fora, minha irmã. Porque é sinal que o camarada não trabalha. O camarada está vegetando na América. Olha, é impossível um camarada viver na América não tendo um carrinho na garagem. Impossível. Cai fora do cavalo. Abre o olho, minha irmã. Você que corre com dedicação e afinco para ser o profissional, mas que não consegue colocação no mercado de trabalho. E daí você diz: olha, eu só perco. Mas você está se preparando. Você que em tudo corre para ser fiel, porém, olha, todo dia você é traído. E você pensa: olha, eu só perco. Você que pensa que todos vencem, mas você só perde. É isso que está na sua mente. E é isso que o Senhor vai arrancar hoje, porque isso é mentira do inferno. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se nós chegamos aqui hoje, foi pela misericórdia do nosso Deus, que se renova a cada manhã. Infelizmente você tem pensado em desistir. A América dá certo para todo mundo, menos para mim. Se der errado para você, eu te pago a passagem. Porque eu creio no Deus que abre as portas e que traz as pessoas para cá. Eu creio que Deus é aquele que sela a entrada, mas também guarda na saída. Guarda a entrada, a saída. Deus é Deus. A alfândega não é homem, a alfândega é Deus. E você entrou para cá, você está no cuidado 100% de Deus. E se você se apegar a Deus, você vai triunfar em nome de Jesus. É impossível você perder se você está com Jesus. Impossível. Impossível. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Infelizmente você tem pensado em desistir. Você tem se afundado em remédios controlados.
sendo que o único controle que você precisa na vida é o do Espírito Santo. Você não precisa de medicina, você tem o médico dos médicos que te dá liberdade nessa manhã. Você que tem se abrigado nas desculpas, dizendo que nada muda. E eu subo nesse púlpito essa manhã com temor do Senhor, para te dizer que muda sim, o que muda é você. É a sua mente, porque o diabo não tem mais espaço nela. O Senhor vai te dominar por completo, fazendo com que haja luz na sua vida uma vez mais. Por que o Senhor vai mudar, pastor? Porque nem sempre os corredores mais velozes ganham as corridas. Não são aqueles que são afoitos, não são aqueles que saem na frente. A Bíblia tem muitos exemplos sobre isso. Mas deixa eu permanecer nas palavras de Salomão. E nestas palavras ele nos revela que o êxito dos homens raramente se iguala às suas expectativas. Porque quantos aqui que não se prepararam para alguma coisa que não conseguiram alcançar? Quantos vestibulares nós falhamos? Quantos estão aqui no meio que falharam nos seus relacionamentos? Quantos que estão nos vendo que pensaram, se prepararam ao máximo, fizeram concursos e não foram aprovados? Quantos que estão no nosso meio que pensaram, olha, agora que eu estou chegando na aposentadoria, eu vou ter que carregar tile de novo nas costas? Quantos que estão aqui que pensaram, estou deixando todos os diplomas para trás para vir limpar casa, isso é tão humilhante? Humilhante, meu irmão, é você pedir esmola no meio da rua, mas você ser abençoado por Deus, de não falar a língua, encontrar a porta aberta, trabalho todos os dias, 4, 5 mil dólares por mês no bolso, com a graça do Senhor. Isso não é humilhante nunca. Aleluia. Você fica pensando que vai desistir, que vai parar. Mas essas palavras nos mostram que normalmente as nossas expectativas não se igualam aos nossos êxitos, são menores às vezes, ou as nossas expectativas muito maiores. Nos mostra que nós devemos usar os meios, porém não confiar neles. Nós devemos confiar simplesmente no Senhor Jesus Cristo. E se nós triunfarmos, nós devemos louvar o seu nome. Mas se nós fracassarmos, nós devemos entender que nós estamos baixo a sua soberana vontade. E Ele sabe que o não hoje pode ser um sim amanhã, melhor ainda do que nós pensamos. Muitos anos atrás eu estava pensando em vir embora. E depois de 2 anos levando currículo em um monte de lugar, me chamaram para trabalhar numa cervejaria. Enorme. Era Brahma na época, nem sei se continua sendo. E o trabalho era muito bom porque era para ser vendedor. O salário era ótimo. A posição maravilhosa. Mas quando eu soube a função, porque primeiro fizeram todos os testes para depois dizer qual que era a função, eu cheguei, fui ter uma consulta com a psicóloga da companhia, e ela falou, antes de tudo, tem alguma coisa que lhe impede de ser vendedor de cerveja? Eu falei, tem. E eu acho, ela regalou o olho do tamanho de um bonde, eu acho que eu mais ainda, porque faziam 2 anos que eu estava procurando um trabalho fixo. E daí ela fala, e o que tem contra? Eu falei, eu não bebo. Não faz bem para mim, por que eu vou vender para os outros? Muito obrigado pela proposta, mas não serve para mim. Levantei e saí desempregado, mas não saí sem a bênção de Deus na minha vida. Nós temos que ter valores para dizer não quando é necessário, e sabemos que Deus tem um sim que é muito maior do que o nosso. Porque se eu tivesse aceitado, talvez eu estivesse vendendo cerveja até hoje. Mas agora eu estou entregando o pão da vida e de graça. E não tem coisa melhor para nós fazermos. Não tem coisa melhor para nós fazermos. Representar o homem é uma coisa, mas representar a Deus é muito melhor. E não tem preço que se pague. Aleluia! 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 Essa semana eu tenho lido muito sobre corrida. E sobre corredores. A ponto de estar fatigado de tanto ler, não de correr, entendam? Mas o que mais me chamou a atenção foi o preparo de um corredor de maratona. Esse povo não tem vida. Porque uma maratona é uma corrida que tem uma distância de 42.195 metros. Isso é uma maratona. E às vezes para andar da garagem até o meu carro que está na rua, é difícil. Então isso aqui exige muito. Exige esforço, desgaste.
resistência, nunca velocidade, resistência. E principalmente ritmo. Porque você tem que começar pensando que você está terminando. Porque senão você não corre 100 metros. Imaginem a dedicação. E se tem algo que nós, como igreja do Senhor, precisamos mais do que nunca, é resistência e ritmo. Não é resistir contra o diabo, não. É resistir sendo crentes. E ritmo é o Senhor quem dá. Quando é para caminhar, vamos caminhar do lado dele. Se é para marchar, nós vamos marchar com ele. Se é para correr, é junto com ele. Mas tudo tem que ser feito para a glória do seu santo nome. Falando em resistência e ritmo, eu fui levado a ler um pouquinho sobre coração. Como eu não sou cardiologista e entendo muito pouco de biologia, eu fui bem raso aqui. E se errar alguma coisa, por favor, depois me corrijam. Não na frente da igreja, que eu vou passar muita vergonha. Mas a corrida da vida tem causado disritmia. Ou seja, a modificação na frequência cardíaca. Às vezes está acelerado, às vezes está indo muito devagar. Perde o seu ponto. Mas também tem causado arritmia, que é a falta da regularidade e constância do ritmo, dando a sensação de que o coração deixou de dar uma batida. Já passaram por isso? Parece que às vezes tem um suspiro no meio da batida do coração. Disritmia, arritmia. A frequência cardíaca normal de um recém-nascido até os 2 anos é de cerca de 120 a 140 batimentos por minuto. De 8 anos até a adolescência é de 80 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Em um adulto sedentário, eu sei que eu não estou sozinho aqui, normalmente é entre 70 a 80 batimentos por minuto. E em atletas ou idosos, e eu pensei no pastor Vanderlei essa manhã, não por ser atleta, mas é de 50 a 60 batimentos por minuto. Espírito revela. 50 a 60 por minuto. Mas tem um corredor de maratona, gente, que está sendo motivo de estudos em todos os lugares. Pois a média da sua batida cardíaca, depois de todas as maratonas que ele ganha. Vocês já ganharam alguma vez na vida? Como é que a gente fica? Eufórico. O coração parece que vai sair pela boca. Esse homem, depois de cada maratona que ele vence, a primeira coisa que estão fazendo é medir as suas batidas cardíacas. E está em 28. 28. É fato. Esse homem está sendo considerado um super atleta. Porque a sua disciplina não consiste somente no preparo físico, mas principalmente no seu preparo mental. Ele controla seu corpo inteiro. Ele tem o domínio. E por isso, quando ele está se registrando agora nas maratonas, os outros estão caindo fora. Porque não estão conseguindo chegar perto. Aqui nós terminamos, meus irmãos. O diabo tem tentado nos matar com a ideia de que crente nunca perde. Parece que o diabo tem sido o compositor dos últimos louvores nesses últimos anos. Hinos que garantem vitória sem luta. Prêmio sem dedicação. Vitória com sabor de mel. Esse o pastor Marcos ama. Mas em Cristo eu te digo essa manhã, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus queridos, tudo começa no coração. A vitória não começa no joelho, não é na palavra profética. A vitória não começa em mensagens, a vitória não começa na leitura de um texto. Não, de forma alguma, ela começa no coração. Porque o coração é que dá as saídas da vida. A nossa vitória está em guardar o nosso coração e ter a ciência de que nem sempre os corredores mais velozes ganham as corridas. Se nós guardarmos o nosso coração, nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto.
Nós vamos continuar com a mesma constância na nossa batida do coração com o nosso Deus. Começamos fervendo, vamos terminar fervendo para a glória do seu nome. Começamos com o nosso coração agitado para fazer mais, e nós não podemos esmorecer agora no meio da maratona. O nosso Senhor Jesus está voltando, isso significa que nós estamos indo. Então agora é a hora de nós nos esforçarmos em Cristo para chegarmos até o final. Mas se você escuta que nem sempre os corredores mais velozes ganham as corridas, e se ainda estamos em pés, apesar de machucados, de desqualificados nessa maratona, além de estarmos de sobrepeso, significa que nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. E pode ser hoje que a gente comece a ser vencedor, para o seu nome ser posto em alta uma vez mais. Salomão, ele viu e nós também vimos pessoas que, no oculto, pessoas que estavam escondidas e que do nada foram lançadas nos holofotes da vida, carregando os louros da vitória. Ele viu isso, porque senão ele não teria escrito. Não é uma suposição que está aqui. Ele começa o texto dizendo assim: olha, e eu vi que aqueles que estavam bem preparados, de repente parecia alguém que não tinha nada e ia lá e ganhava a corrida. No final ele aparecia. Se o seu coração estiver guardado em Deus, meu irmão, Ele vai fazer brilhar a sua glória na sua vida. Se o seu coração estiver guardado em Deus, tenha certeza absoluta que chegou o momento dele nos colocar em lugares ainda mais altos, aonde Ele mesmo seja visto. Pastor, eu me sinto incapaz. Parece que vitória é para todos, mas não é para mim. Então quero ler uma história bem rápida para você e aqui nós terminamos. Porque falaram isso para uma mulher chamada Vilma Rudolph. Essa mulher tinha tudo para não ser nada. Mas quando nada tem o tudo, as coisas mudam. Falaram para ela que ela não poderia chegar em lugar nenhum. Ela nasceu prematura no dia 23 de junho de 1940 no Tennessee. E ela era a filha de número 20 de uma família de 22 filhos. Quando criança, foi atingida da poliomielite. Sua perna esquerda foi completamente deformada a ponto dela ter que usar um aparelho para poder andar nas ruas. Mas o nosso Deus está muito acima daquilo que nós vemos. E quando nós guardamos o nosso coração em Deus, Ele tem poder para usar, para trabalhar em nossas vidas. Essa mulher resolve vencer a sua doença, as suas debilidades, as suas deformidades físicas. Cresce no meio da segregação racial. Ela era de cor negra. Estudava numa escola onde só negros poderiam estudar. Mas pela sua desenvoltura, começou a jogar basquete. Começou a correr como ninguém corria. A faculdade da Pensilvânia olhou para essa moça e falou assim: ah, aí tem futuro. Resolvendo tirar ela da escuridão e colocar ela na luz. E nos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma, ela ganhou 3 medalhas de ouro. O poder do meu Deus, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na debilidade, mas é no poder de Deus que as coisas mudam. Então, se nós começarmos a olhar para as nossas fraquezas, para aquilo que tem acontecido, nós vamos ficar no mesmo lugar. Mas se nós olharmos para o nosso Deus, nós chegamos no lugar que Ele tem preparado. Até hoje, essa mulher é respeitada. Faleceu em 71. 77 fizeram a sua biografia. E o livro é maravilhoso. Mas até hoje, para mim, o legado que ela deixou foi uma frase que diz o seguinte: ser vitorioso é muito bom. Mas se você realmente quer fazer algo na vida, o segredo é saber como perder.
ela não entrava com a mente na vitória, mas ela entrava com a mente dizendo assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos, faça a sua vontade. Ninguém será perdedor a vida toda. Se você conseguir se reerguer depois de uma derrota e tentar vencer novamente, então um dia você será um campeão. Palavras de alguém que tinha que estar na terra, mas com os olhos no céu. Termino dizendo que nem sempre os corredores mais velozes que ganham as corridas. Portanto, nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Guardar o nosso coração. Porque eu creio que os velozes perdem a corrida quando aqueles que estão no escuro resolvem sair à luz. Chegou o momento da igreja sair à luz e mostrar em quem realmente nós temos crido. É tempo de vitória. É tempo de nós assumirmos os lugares que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa manhã nós estamos com o nosso coração agradecido, porque o Senhor nos esclarece, é na luz. É na luz, é na sua palavra. É aqui que tudo aquilo que era treva, tudo aquilo que estava tornando o ambiente lúgubre, começa a se dissipar, começa a sumir. Um dia, toda a humanidade estava numa correria, e apesar de estar correndo, não sabiam que estavam correndo para o fim, e o fim era trágico. Viviam a sua vida como queriam. Alguns logravam êxito pensando que ter bens é maravilhoso, você ser rico é tudo. Mas teve alguém que disse que não adianta nada você ir para o cemitério e ser o homem mais rico do cemitério. Não. Mas compensa a gente ir para o céu, sabendo que talvez a gente não tenha alcançado nada aqui na terra, mas nós alcançamos o valioso prêmio que é a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos isso. Nós celebramos porque a humanidade estava correndo perdida, sem luz, no escuro. Mas de repente raiou uma luz. Oh, Senhor. Essa luz raiou dando sentido à correria. O homem por si só é vazio, mas se ele encontrar e der espaço para essa luz, nada mais importa. O Senhor Jesus está aqui. É a luz que pode iluminar o teu coração, a sua vida. E eu sei que essa palavra tem um propósito específico, porque fazem dias, ou melhor, fazem meses que ela está trabalhando na minha alma. E o tempo é hoje, o momento é agora. O momento do Senhor fazer perdedores vencedores. De fazer aqueles que realmente pensam que estava tudo acabado, mas em Cristo hoje tudo se faz novo. E nós vamos participar do pão e do cálice dentro de alguns minutos, trazendo à memória o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não teve medo de correr a carreira dele. Tanto que no final ele falou assim: olha, vai com pressa, porque eu quero ver o plano do meu Pai sendo cumprido. O plano do Senhor é para que todos sejam salvos, para que ninguém se perca. E por isso Ele colocou essa palavra no meu coração. Porque eu sei que tem pessoas aqui, tem pessoas em casa, que tem perdido tanto, e que hoje estão pensando: eu perdi até mesmo a comunhão com Deus. Mas o Senhor mandou te dizer que Ele te toma pela tua mão direita e te esforça hoje. É um tempo de um recomeço hoje, certo?
O Senhor quer colocar o teu coração com a batida certa. O teu pulso, se for checado agora, vai estar como se fosse do primeiro amor. Porque você está chegando em casa uma vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês. Eu sinto no meu coração de orar hoje pela igreja. Eu quero orar por aquele que tinha sido mordido pela mentira de que era um perdedor. Mas o Senhor já falou com você. Ele já te mostrou que hoje, se tem alguém que é vencedor, é você. Porque você está no lugar certo. Você está na presença do Santo de Israel. Eu sei que a palavra já chegou aonde está, ela já fez o que tinha que fazer. Mas eu quero orar por você, que estava se sentindo um perdedor. Milagre já aconteceu, meu irmão. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui para testemunhar que o Senhor já falou com a sua vida. Aleluia. É dia de transformação. Aleluia. Aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Podem dar liberdade. Eu sei que existe palavra profética no nosso meio hoje. Eu sei que existem cânticos espirituais que estão guardados, mas vão começar a ser reavivados no nosso meio. Oh, aleluia. Guarda, Senhor, o nosso coração. Aleluia. O louvor vai estar cantando um hino. Nós vamos estar orando por esses irmãos. Vou pedir para que os pastores também nos ajudem. Aleluia. 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 Mas eu quero pedir para você também que se sente vencedor. Para que em Deus você analise teu coração. Porque nem sempre são os mais velozes que ganham as corridas. E talvez a tua vida esteja tão boa porque até aqui você só está ganhando. Mas o Senhor quer te esforçar hoje para aquilo que pode vir no dia de amanhã. Vamos todos nós buscar a presença do Senhor nesse momento. Você que está na sua casa, tire um momento de oração agora. Abra seu coração a Deus. O Espírito de Deus me fala que tem alguém em casa hoje que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas chegou salvação hoje para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. 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 Vamos orar, igreja. Vamos orar, igreja.